Ilhas Canárias. Um refúgio para todos aqueles que desejam passar o verão em um lugar paradisíaco. Há muito tempo, o arquipélago e o Oceano Atlântico atraíram turistas de todo o mundo. Mas na década de 70, as ilhas se tornaram conhecidas pelo pior desastre na história da aviação. Curiosamente, o desastre mais perigoso ocorreu enquanto as aeronaves ainda estavam no chão. O local do desastre foi no aeroporto de Los Rodeos, na ilha de Tenerife. As aeronaves envolvidas eram 2 aviões Boeing 747. Um pertencia à empresa KLM e o outro à Pan Am dos Estados Unidos. Eles se colidiram na pista do aeroporto em 27 de março de 1977. A magnitude do desastre foi gigantesca. Apenas 61 das 644 pessoas sobreviveram somando os 2 aviões. O desastre chocou o mundo. Não era apenas o número de casos que estava incomodando, mas também o fato de que 2 aviões colidiram em terra. Essas incidências eram inimagináveis, mesmo para aeroportos de menor porte, como o de Tenerife. Quando o desastre finalmente se acalmou, uma pergunta surgiu. Como era possível que 2 aviões colidissem na pista sem que tanto os pilotos quanto a torre de controle tivessem consciência da situação? Afinal, nenhum dos aviões era esperado no aeroporto de Tenerife naquele dia. No dia 27 de março de 1977, Los Rodeos recebeu a chegada de milhares de aviões, incluindo 5 aeronaves de grande porte. Entre elas, destacavam-se 2 Boeings. Um 747 da KLM do modelo 4805, voando de Amsterdã, e um 737 da Pan Am do modelo 1736, chegando de Los Angeles com escala em Nova York. Embora Los Rodeos não fosse o aeroporto mais adequado para operar tais aeronaves, naquelas circunstâncias, não havia alternativa viável no dia. O aeroporto de Tenerife contava com um espaço limitado, inadequado para acomodar todos os aviões que chegavam, levando quase todos eles a estacionar em uma área reservada para ônibus. Assim, os ônibus eram utilizados não apenas para o transporte, mas também para manobrar e estacionar as aeronaves. Em tais circunstâncias, a coordenação do controle de tráfego aéreo tornou isso de extrema importância para garantir a segurança e a eficiência das operações aeroportuárias. A atmosfera no aeroporto era tensa, com um clima de confusão que envolvia todos os presentes: os controladores de tráfego aéreo na torre, os pilotos em suas cabines e, acima de tudo, os passageiros ansiosos para chegar a seus destinos. A neve que caía intensificava ainda mais a situação, criando um cenário caótico. O capitão do voo Pan Am, um 736, relutava em aterrissar em Los Rodeos. Sua preferência era permanecer no ar, aguardando a reabertura do aeroporto de Gran Canária. No entanto, diante da pressão e das circunstâncias, ele não teve escolha a não ser pousar seu Boeing 7471 no aeroporto de Tenerife. Com sua equipe em serviço por 13 horas, o capitão Victor Grubbs estava ansioso para sair de Los Rodeos o mais cedo possível. A maioria de seus passageiros eram idosos, e passar tanto tempo em seus assentos era um grande desconforto para eles. Assim que recebeu uma mensagem de que o aeroporto de Gran Canária tinha sido aberto de novo, o capitão Grubbs preparou seu avião para a decolagem. O problema foi que entre seu avião e a pista estava o Boeing 747 do KLM. Sem jeito de passar por ele, Grubbs não tinha opções além de esperar para que o avião alemão saísse primeiro. Às 16 horas e 56 minutos, o capitão do KLM, Jacob Veltheus van Zanten, pediu para a torre de controle dar permissão para o seu avião taxiar. A torre de controle deu autorização ao capitão do voo KLM para retornar ao final da pista e se posicionar para a decolagem. Enquanto isso, o piloto do Pan Am 736 solicitou permissão para taxiar seu Boeing. Eles foram claros em sua intenção de retornar à pista principal, mas especificaram que desejava parar na terceira saída do taxiway, permitindo assim que o KLM tivesse espaço suficiente para realizar a decolagem. Essa comunicação foi feita com o objetivo de garantir um procedimento seguro e eficiente para ambos os voos. A decisão de taxiar pela terceira saída foi, de fato, complexa e exigiu do capitão do Pan Am manobras cuidadosas, já que implicava uma volta de 148 graus em uma pista relativamente pequena.
Isso tornava a operação ainda mais desafiadora para um avião grande como o Boeing 747. Enquanto isso, no voo KLM 4805, o primeiro oficial Klaas Meurs informou a torre de controle que eles estavam prontos para a decolagem e aguardavam a autorização para prosseguir. A torre de controle respondeu com as instruções para a decolagem. O primeiro oficial Meurs deu as instruções e concluiu sua declaração com as palavras: "Estamos agora em take-off." O capitão Van Zanten então afirmou: "Estamos indo." O controlador de tráfego aéreo respondeu com um simples "Ok", apenas para confirmar que havia recebido a mensagem. No entanto, o capitão Van Zanten interpretou mal a resposta, pensando que havia recebido a autorização de decolagem, o que não era o caso. Essa confusão crítica teria consequências graves. Ele falhou em captar a outra parte da mensagem que o controlador havia enviado. "Pare para o take-off", ou seja, aguarde a decolagem. "Irei te comunicar", havia dito o controlador de voo. A razão principal pela qual o KLM 8405 falhou para receber essa mensagem foi que todos os aviões no aeroporto usavam a mesma frequência de rádio para se comunicar com a torre de controle, o que levou à interferência de sinal. Uma delas era o Pan Am, um 736 transmitindo uma mensagem: "Ainda estamos taxiando na pista." A equipe alemã falhou para gravar essa mensagem também. O capitão Van Zanten acreditou que tinha uma pista aberta à sua frente, puxou os aceleradores e começou a sua decolagem enquanto o Pan Am, um 736, ainda estava na pista. Por causa do forte nevoeiro, o capitão Grubbs perdeu a terceira saída do taxiway e continuou taxiando pela pista principal. Taxiway é quando o avião entra em uma pista de recuo ou secundária para deixar livre a pista principal para outros aviões pousarem e decolarem. O controlador pediu a ele para relatar assim que saísse da pista. Como o KLM 4805 estava esperando para decolar, a tripulação na torre de controle não sabia que o Boeing holandês já estava decolando, pois eles não tinham radares terrestres para localizar aviões em terra, e o nevoeiro estava tão forte que eles não tinham uma visão clara da taxiway, muito menos da pista principal. Após os eventos que se desenrolaram, ficou evidente que o KLM 4805 estava na pista porque não houve clareza nas comunicações para o capitão Van Zanten. O capitão Grubbs, por sua vez, não tinha consciência de que a aeronave da KLM estava decolando. Ele só percebeu as luzes da lanterna do KLM quando o avião holandês estava em sua trajetória, acelerando em máxima velocidade. O capitão Grubbs exclamou: "Caramba! Aquele avião está vindo!" Imediatamente, ele acionou o acelerador ao máximo e virou à esquerda, tentando desviar da pista em que estavam. Ao mesmo tempo, é provável que o capitão Van Zanten também tenha ficado surpreso ao avistar o Pan Am em seu caminho. Não conseguindo parar a tempo, ele optou por levantar o avião, na tentativa desesperada de passar sobre a aeronave à sua frente. Mas, infelizmente, os aviões estavam muito próximos para que essa manobra tivesse sucesso. KLM atingiu o Pan Am quebrando sua fuselagem em cima da asa e atrás da cabine dos pilotos. O fogo imediatamente se alastrou e atingiu o Pan Am por causa do combustível que havia liberado. O KLM permaneceu no céu por alguns segundos e então caiu no chão a 200 metros depois do impacto que se arrastou por mais 300 metros. Pouco antes da decolagem, o KLM estava totalmente abastecido com os tanques cheios, e por isso o avião explodiu, causando um grande incêndio com o impacto. Os controladores da torre de controle ouviram uma série de explosões malucas, mas não sabiam o que estava acontecendo porque o forte nevoeiro tinha coberto todo o aeroporto. Ainda assim, os bombeiros e as ambulâncias foram avisados de uma emergência. Alguns minutos após a colisão, um funcionário do aeroporto veio correndo para relatar que um avião na pista estava pegando fogo. Embora sem saber ao certo a posição do avião, os bombeiros entraram em ação. Enquanto eles se moviam ao longo da pista, eles esbarraram no avião do KLM tomado pelo fogo. Naquele momento, o nevoeiro começou a clarear e os bombeiros perceberam outra luz brilhante vindo da pista. Não demorou muito para perceber que havia outro avião e que também estava em chamas. Toda a equipe de resgate se deslocou para esse local e concentraram seus esforços em apagar o fogo no avião da Pan Am, pois notaram que não havia chances de salvar o KLM devido à alta destruição e chamas que tomaram conta de todo o avião. No final,
ambos os aviões ficaram totalmente destruídos. O fogo devastador matou todos os 234 passageiros e 14 tripulantes do KLM. O número de mortos do Pan Am foi ainda maior: 317 passageiros e 9 tripulantes. No entanto, 70 pessoas do Pan Am sobreviveram ao acidente. 9 passageiros infelizmente sucumbiram aos ferimentos mais tarde. O número total de 583 mortos na colisão fez o desastre no aeroporto de Tenerife ser o maior e o mais aterrorizante na história da aviação. A escala do desastre exigiu uma profunda investigação. Uma comissão de 70 investigadores da Espanha, Estados Unidos e da Inglaterra, incluindo as empresas do KLM e do Pan Am, se reuniram. Depois de analisar as gravações, a perícia colocou em questão 3 perguntas importantes para determinar as razões do desastre. Primeiro, por que o capitão Van Zanten começou a decolar sem a autorização da torre de controle? Segundo, por que a torre de controle instruiu o capitão Grubbs a taxiar na terceira pista de saída em vez da quarta saída, que era mais adequado? E por que o Grubbs cumpriu com essas instruções? Finalmente, por que a equipe da KLM negligenciou a mensagem da Pan Am, achando que ainda não estavam na pista principal? O capitão Van Zanten era o rosto da marca KLM, o piloto mais experiente e o instrutor de voos-chefe, com 11.700 horas de voo, das quais 1.545 horas foi no Boeing 747. Investigadores acharam difícil acreditar como um piloto experiente como ele poderia ter cometido tal erro. Em vez disso, eles concluíram que a falta de comunicação com a torre de controle levou ao capitão a tomar uma decisão errada. Ele confundiu a pista do voo que foi informado a ele com a pista taxiway. Quando a equipe do KLM recebeu a resposta parcial do controlador de voo dizendo "Ok", e após o comandante falar "Estamos decolando", Van Zanten puxou os aceleradores e começou a decolar. Na verdade, a torre nunca percebeu que a resposta dada, de fato, não era do avião autorizado a decolar, e sim do avião que deveria ter saído para a pista secundária, liberando a passagem. Contudo, se o capitão Grubbs tivesse seguido as instruções e desobstruído corretamente o caminho, provavelmente teria evitado a colisão. Há 2 teorias que surgiram sobre os motivos que levaram à sua falha. Ou ele achou a terceira saída inadequada, considerando que ele teve que fazer uma curva fechada 2 vezes para alcançar a posição de decolagem, ou ele simplesmente não percebeu a saída devido às condições do forte nevoeiro. Mesmo assim, o capitão Grubbs enviou uma mensagem à torre que ele ainda estava taxiando na pista, e a tripulação da KLM não levou isso em consideração quando eles começaram a decolar. O engenheiro de voo da KLM, no entanto, perguntou a Van Zanten: "Está clara que esta é a mensagem da Pan Am?" O capitão simplesmente respondeu: "Ah, sim. Na verdade, eles provavelmente nunca ouviram a mensagem da Pan Am devido à interferência de sinal." Em ligação com essas respostas, eles acusaram o capitão Van Zanten de negligenciar uma série de fatores que eventualmente acabaram levando a um desastre. A empresa holandesa tentou minimizar o relatório espanhol, alegando que havia outros fatores que causaram a colisão. Eles disseram que foram as condições climáticas desfavoráveis, o uso de terminologia não padronizada, a decisão do controlador para permitir que 2 aviões estivessem na pista ao mesmo tempo, a falha do capitão Grubbs em sair para a pista principal e outros fatores que também causaram o desastre. Ainda assim, a KLM teve que aceitar a responsabilidade pela colisão e pagar grandes indenizações para as famílias das vítimas. As notícias do desastre no aeroporto de Tenerife chocaram o mundo. No entanto, não foi apenas o número de vítimas que era assustador, mas também o fato de que o desastre poderia ter sido evitado se tivesse uma comunicação um pouco melhor entre a torre de controle e a equipe das cabines dos pilotos. O desastre também abalou toda a comunidade internacional de companhias aéreas. Tragédias como a do aeroporto de Tenerife tinham que ser evitadas a todo o custo. O primeiro passo que as autoridades tomaram foi a introdução de frases padronizadas de comunicação de tráfego. Por exemplo, a expressão decolagem deveria ser usada apenas quando a autorização real para a decolagem fosse dada ou cancelada, ou seja, autorizado para decolagem ou autorização de decolagem cancelada. Eles também estabeleceram o inglês como uma língua comum na comunicação de tráfego aéreo.
Mudanças foram feitas nos procedimentos das cabines dos pilotos, diminuindo suas autoridades. Os oficiais e controladores de voo receberam mais autonomias e foram encorajados a questionar as decisões dos pilotos caso achassem duvidosas. Desde então, todas as decisões que os pilotos tinham que tomar têm que estar de acordo com outros membros da tripulação. Erros causados por fatores humanos eram algo que todos precisavam prestar atenção. Uma palavra mal ouvida era o suficiente para causar a perda de centenas de vidas inocentes. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar sobre o que você assistiu. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!